A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Todo-Poderoso vos conceda saúde e prosperidades. Mais uma vez, agradeço a você que curta os nossos vídeos, tá? Estamos aí com câmera nova, agora é nitidez, né? Então, antes de tudo, mais uma vez, pedindo a você, dê um like, tá? Faça um comentário. Eu já tenho falado aqui, mesmo que você não acredite naquilo que nós falamos ou falamos, comenta aí, diz alguma coisa, porque isso nos ajuda a cavarmos mais e mais. Beleza? Então dá um like, está em todas as plataformas. Beleza? Eu queria falar de algo interessante, que é o que mais se divulga, principalmente quando acontece uma tragédia. Se está fazendo sol demais, é Jesus que está voltando. Se está fazendo sol demais, é Jesus que está voltando. Desde que lá atrás eu passei a estar dentro de uma denominação, então essa denominação, desde que eu entrei, essa denominação ela dizia, Jesus vai voltar. Então toda vez que acontecia alguma eventualidade, era essa a pregação. Era essa certeza, não é porque aí Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar e tal. E se cuide que Jesus vai voltar, beleza? Então, na pandemia, os profetas de Baal, segundo dizem que são profetas de Deus, mas não são profetas de Deus, porque profetas de Deus não mentem. Beleza? Profetas de Deus não mentem. Mas naquela época, lá atrás, surgiram muitas denominações. E falando da pandemia, porque a pandemia era a volta de Jesus e a volta de Jesus. E agora, com a guerra, os profetas já estão aí. Porque Jesus vai voltar. Porque Jesus vai voltar. Mas vamos para a Bíblia. Porque a Bíblia é a base. O problema das pessoas é que elas não leem isso aqui. Elas vão a esses lugares para que os seus líderes leiam para elas. Eu tenho falado isso aqui direto, eu passei não sei quantos anos cego, sem ler isso aqui. Eu levava, minha esposa saiu agora, ela levou a Bíblia debaixo do braço, para que o líder dela, ou o pregador, leia e ela olhe, aleluia, ô glória, ô manto. É assim. Mas vamos ler aqui falando realmente para entender se Jesus voltou ou não. Vamos para a Bíblia, rapidinho, tá? No livro de Mateus, no capítulo 8, no capítulo 28, Mateus, nosso irmão chamado discípulo de Jesus, discípulos 28 diz assim, mas eu não vou ler o 28, porque o 28, a gente, né, sabe, vai lendo, fala sobre as mulheres que foram até o sepulcro, tal, e apareceu, né, um anjo e tirou a pedra e tal, mas vamos para o versículo 20, capítulo 28, o versículo 7 em diante, que ele diz assim, olha para isso, se Jesus não voltou. Versículo 7 diz assim, e depois e apressaram e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Voltou ou não voltou dos mortos? E vai adiante de vós para a Galileia.
ali o vereis. Como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de temor e grande alegria, correram e anunciaram-lo aos discípulos. 9, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Não o Jesus carne. Não o Jesus carne. Porque o Jesus carne não recebe adoração. Jesus esteve na terra, nunca ele recebeu adoração. Só que aqui ele recebe adoração. Ele voltou. Vamos cá. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçou-lhe os pés. Abraçou-lhe os pés. E o adorou. E o adorou. Quem faria essas atitudes quando Jesus estava em carne? Automaticamente Jesus não repreendia, mas ensinava que adoração e se prostrar só diante de Deus. Mas aqui ele recebe. Ele não o repreende. Versículo 10 diz assim: então Jesus lhe disse, não temas. Ide e avisai a meus irmãos que se dirijam a Galileia. E lá me verão. Tá aqui. Jesus voltou dos mortos. Quando a gente vai, porque ele diz assim, não, porque Jesus disse que vai voltar, e Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar. Não porque está na Bíblia que Jesus, alguém disse, assim como esse varão, assim como esse homem que subiu, assim ele descerá. Quem disse? Foi Jesus? Ou foi alguém? Porque o texto não diz que Jesus disse que ia voltar. O texto que nós encontramos, Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias. Por que Jesus disse que vai voltar? Não é contraditório, não. Ele dizer que vai voltar é contraditório. Porque a gente encontra Jesus dizendo, eu estou convosco até a consumação do século. Aí eu fui analisar o porquê Jesus disse isso, porque até hoje eles dizem, quando aparece alguma eventualidade desse tamanho, desse porte, ou até se estiver chovendo demais, como eu já falei, eles dizem que Jesus vai voltar que é para causar medo nas pessoas. E até medo nos seus bodes, que estão lá dentro da congregação, que é para eles enriquecer mais ainda. Porque eu não sei como é que eles conseguem pregar o céu, dizer que você não arrume tesouro na terra, porque Jesus voltar e eles é quem tem mais tesouro na terra. Não consigo entender isso, mas eu consigo entender assim, como eu já falei. É porque essas pessoas não leem as escrituras. Elas levam para que os seus líderes lhe ensinem e dê a sua interpretação, porque eu vivenciei isso. Então vamos para cá. Então eu fui estudar o que é, porque Jesus disse, eu estou até a consumação do século. Eu procurei o que é século. Simples. Tá no Google. Século. É uma era de 100 anos. Jesus estava dizendo para os discípulos
que aquela geração não passaria sem que tudo acontecesse. Entende? Está nas escrituras, gente. Está aqui, está aqui. Está aqui. Então os líderes, se está chovendo demais, eles dizem que Jesus vai voltar. Se está fazendo sol demais, eles ensinam as pessoas, porque eu vivenciei isso, tá, gente? Qualquer coisa que acontece no mundo é Jesus que vai voltar. E tem uma coisa, quando eles dizem que Jesus vai voltar, meu filho, o pau canta, nos bodes que estão nesse lugar. Eu fui bode por muito tempo. Mas graças a Deus, Jesus me libertou desse aprisionamento, de entender isso aqui. Isso aqui não foi escrito para nós. Alguém fica com raiva de mim. Não, isso aqui não foi escrito para nós. Aqui não tem. A Bíblia, Jesus veio para os gentios. A gente lê o Antigo Testamento, aí Deus separou os gentios como a menina dos olhos dele. Não tem. Quando isso aqui foi escrito lá atrás, foi para uma geração judeu. Foi para escrito judeu, para judeu. Aí eles pegam e aplicam isso, a Bíblia, como um livro atual. De que forma? Para te causar medo. Porque eles ficam eles ficam retrocedendo. Eles dizem que a ceia, Jesus faz parte da ceia, e a ceia anunciar Jesus. Mas para anunciar o que a ceia? Se Jesus, quando fez a ceia, Jesus estava em carne. Entende como é que eles utilizam isso aqui? Ele utiliza isso aqui que é para te fazer medo. Eles utilizam isso aqui para te fazer medo. Mas quando você começa a ler as escrituras, aí você vai entender as escrituras e vai dizer: oh Deus maravilhoso, como tu nos ama. Tu só queres o nosso bem. Entende? Quando você começa a ler as escrituras que tem a interpretação do Espírito Santo, é diferente. Ele não vai te causar. Quando ele te ensina o Espírito Santo, ele não vai te causar medo no que está escrito. Ele vai te causar desejo de estar com esse Deus, porque esse Deus te amou primeiro. Entende? Então é isso. Forte abraço. Não acredite nos religiosos. Não acredite nos religiosos. Porque eles são só religiosos. Eles fazem isso. Eu me lembro uma vez, rapidinho, houve um fato por aí, se eu não me engano, que causaram um tumulto, e o líder disse que ia acabar o mundo. E houve umas doações. Doaram para quem isso? Se não foi para eles. Mas não é certeza disso não. Foi só um boato, tá? Mas é isso aí. É só ler as escrituras e saber que esse Deus que está na escritura é diferente do Deus que se pregam dentro das gaiolas. Forte abraço. Jesus já voltou.